Bom dia, gente. Vamos fazer a revisão do assunto que você já aprova, que é o capítulo 8, eixos da geometria. Aí vamos começar a falar sobre ponto, reta e plano, que são os... Tá travando. Oi? Ela falou que tá travando, mas pra mim não tá. É incrível, só trava na aula de vocês aqui. Bom dia, professora Jarbiana. Bom dia. Pra Então, mim não tá travando também. quando eu falo Nem pra em... Pra mim tá normal, professora. Tá certo. Quando eu falo em ponto, nós conseguimos ter a noção do que é um ponto, mas a gente não consegue defini-lo. E a gente sabe que os pontos são representados com letras maiúsculas. As retas são, a gente enumera elas, classifica elas com letras minúsculas. E nós sabemos que retas, elas são infinitas. A gente aqui pega apenas um pedacinho dela, mas a reta, ela é formada por um conjunto infinito de pontos. E o plano, ele é representado por letras gregas e ele contém um número infinitos, tanto de retas quanto de pontos. E a gente consegue representar um plano, qualquer coisa que a gente consiga. Ó. O livro é um plano, o quadro é um plano, a mesa é um plano. Aí, as posições... Deixa eu virar a câmera agora. Aí, as posições que duas retas, elas podem possuir. Primeira, nós temos as retas coplanares. O que são as retas coplanares? São as retas que estão em um mesmo plano. Por exemplo, aqui, ó, a reta R e a reta S. Elas estão no plano alfa. Então, retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. Aí, retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em um único ponto. Reta R, reta S. Já tá fazendo uma revisão, é? Oi? Você tá fazendo uma revisão, é? É. Ah, tá. Então, ó, retas concorrentes são retas que se cruzam em um único ponto. Aí nós temos as retas perpendiculares. Então, elas são, tipo, concorrentes, só que elas se cruzam, tipo, como se fosse o sinal de imagem, né, professora? Elas se cruzam também em um único ponto, só que o que acontece? Elas se cruzam formando 4 ângulos retos. E o que são ângulos retos? São É ângulos algum de 90 graus. 90 graus. Aí nós temos também as oblíquas. O que são as retas? Oblíquas são aquelas que também se cruzam, ó, em um único ponto, porém, ó, elas formam ângulos obtusos e ângulos agudos.
ângulo obtuso, ângulo agudo. E retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que elas jamais se encontram. São retas que não possuem nenhum ponto em comum. Tudo bem? Professor. Vocês vão copiar essa partezinha? Para baixar, para baixar um pouquinho a câmera. Aí. Já fiz, tia. Tá bem. Quando copiarem, todo mundo avise. Pronto, gente? Peraí, professora, só falta retas paralelas. Tá certo. Pronto. Ó, vamos falar agora sobre ângulos. O que são ângulos? É a abertura formada entre a união de duas semi-retas que possuem um ponto em comum aqui. O ponto em comum, que nós chamamos ele de vértice. Então, isso daqui é um ângulo. Essa partezinha aqui, ó. Como que a gente representa? É só pegar
os valores aqui, ó. A, O, B. E coloca o acentozinho circunflexo em cima do vértice, porque é justamente esse acento que define que é um ângulo. Aí a gente pode classificar os ângulos em agudo. Aí o que é um ângulo agudo, gente? É um ângulo que tem sua medida igual a 90 graus. Um ângulo agudo, ele mede exatamente 90 graus. E ele é representado sempre com um quadradinho, com um pontinho no meio. Então, ângulo agudo. Agora, nós temos também um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Aquele que mede mais que 90 e menos que 180 graus. Ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, ele tem uma aberturazinha maior. Então, um ângulo obtuso é aquele que mede maior que 90 e menor que... Eita, gente, aqui eu errei, desculpa. Ó. Um ângulo agudo, esse aqui é o reto, desculpa, viu? Aqui é um ângulo reto. Estranhando. Foi. Um ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Um ângulo obtuso é aquele que mede maior que 90 e menor que 180. Aí nós temos também os ângulos agudos, que são aqueles o quê? Que medem menos que 90 graus. Eles têm uma aberturazinha menor. E nós temos o ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo de meia volta, ou seja, é a metade de uma circunferência. E ele mede quanto? Exatamente 180 graus. Então, ó, repetindo, nós temos ângulos agudos, retos, obtusos e rasos. Ah, e o de uma volta que mede 360 graus. Aí aqui, ó, um ângulo reto mede 90 graus. E é sempre representado um quadradinho com um pontinho no meio. Nós temos um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É aquele que é maior que 90 graus e menor que 180. Nós temos um ângulo agudo, que mede menos que... Professora, Oi. a senhora parece que está desanimada, não está alegre. Aí o ângulo agudo é aquele que mede menos que 90 graus. E um ângulo raso é a metade de uma circunferência. Então, mede 180 graus. Vou copiar. Sim. Então, copiei.
Professora, Oi. você tá fazendo revisão pra prova, né? É. Ah, tá. Professora, já pode apagar, viu? Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre os triângulos. O que são triângulos? É uma figura geométrica que possui o quê? 3 lados, Lados. 3 ângulos externos, Certo. 3 ângulos externos e 3 vértices. Aí a gente classifica eles com relação aos lados e com relação aos ângulos. Com relação aos lados, eles se classificam em, primeiro, quando ele possui os seus 3 lados iguais. Ele é um triângulo o quê? Equilátero. Látero, equilátero. Agora, quando nós temos 2 lados iguais e um diferente, nós temos um triângulo isósceles. E quando nós temos um triângulo com os 3 lados diferentes, nós temos um triângulo escaleno. Então, ó, repetindo, quando os 3 lados têm medidas iguais, ele é equilátero. Professora, Oi. vai precisar decorar os nomes de todos? Tem que aprender. Não decorar. Ó, então, quando os 3 lados são iguais, nós temos um triângulo equilátero. Quando nós temos 2 lados iguais e um diferente, isósceles. E quando nós temos os 3 lados diferentes, é um escaleno. Aí, essa é a classificação com relação aos lados. Aí, nós temos outra com relação aos ângulos. Qual é? Aí, ó. Ele é um triângulo acutângulo. Observe. Quando nós temos 3 ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo. Aí, nós temos um triângulo retângulo. Quando é que nós temos um triângulo retângulo? Quando nós temos um triângulo que ele tem um ângulo reto. Retângulo. E nós temos um triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É aquele que possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus e menor que 180. Então, ó, essa é a classificação dos triângulos com relação aos lados e com relação aos ângulos. E nós temos uma observação. Sempre a soma
dos 3 ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? 100. E 80. Exatamente. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Copiem rapidinho. Ô, professora, Oi. nesse último triângulo, depois de internos, é o quê? É igual. É igual a 180. A soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Pronto? Não dá tempo de terminar. Aí nós temos os quadriláteros. O que é um quadrilátero? É qualquer figura geométrica que tenha 4 lados. Então, quem são os quadriláteros? Nós temos o trapézio, nós temos o paralelogramo, nós temos os retângulos,
Lembrando que nos retângulos ele é formado por 4 ângulos retos. Professora, a imagem da senhora está travada. E agora, voltou? Está mostrando que a internet da senhora está ruim. Oxe. Professora, Oi? a imagem da senhora está travada, não dá para ver. Ah, agora voltou ao normal. É só pra você, porque pra mim tá normal. Nós chamamos Voltou ao normal só agora. o losango. E temos o quadrado. Então, ó, todas, mas lembrando, ó, qualquer figura que possua 4 lados, nós chamamos ele de quadrilátero. E cada um desses aqui é uma subdivisão que a gente chama. Mas o nome que a gente dá a uma figura que tenha 4 lados é um quadrilátero. Pronto? Pronto, gente? Pronto, pronto. E por último, nós temos o círculo e a circunferência. O círculo é quando está o quê? Preenchido. Quando a figura está preenchida. A circunferência é quando você tem apenas o contorno dela, apenas as extremidades. Essa é a diferença entre circunferência e círculo. Aí, quais são os elementos que a gente tem em uma circunferência? Nós temos o raio, o diâmetro e a corda. Quem é o raio? O raio é qualquer segmento de reta que vai de uma das extremidades até o centro da circunferência. Nós temos o diâmetro, que vai de um segmento de reta, qualquer segmento de reta, que vai de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. E nós temos as cordas, que é... Oi. Todo mundo sabe que o diâmetro é o dobro do raio, né? Exatamente. Aí, essa é a característica. Se a gente conhece o raio, nós descobrimos o diâmetro. E se a gente descobre o diâmetro, a gente conhece o raio. Por quê? O diâmetro é o dobro do raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Como assim, ó? Se eu falo para vocês, ó, nessa figura aqui. B. Está representado o que aqui? O raio ou o diâmetro? 2 raios que representam o diâmetro. Então, ó, o diâmetro vale quanto? 18. Se o diâmetro mede 18, quanto que mede o raio? O diâmetro é sempre o dobro do raio. 9. Quanto?
9. 9. Porque o diâmetro é sempre o dobro do raio. Ó, então, prestem atenção. Se você sabe o valor do diâmetro, o raio é sempre a metade. E se você sabe o valor do raio, o diâmetro é sempre o dobro. Então, gente, ó, a prova será isso. Estudem que ela está fácil.